Bom dia. Bom dia. Muito bom dia para todos vocês, para todos nós. Mais uma quarta-feira, dia 27 de fevereiro de 2019. Para quem gosta, estamos aí às vésperas do carnaval, mas eu tenho uma notícia melhor do que a do carnaval. No final de semana seguinte a gente vai ter uma grande festa aqui no Leão, Café Cultural com Naon Castro de Salvador. Ele nunca esteve no Café Cultural, mas muita gente aqui já conhece o Naon e sabe que as palestras dele é uma festa. Ele põe todo mundo para cantar. Em vez dele vir cantar para a gente, ele põe todo mundo para cantar, mas sobretudo destacando as letras das músicas com o sentido do que o tema pede. E o tema desse Café Cultural vai ser Felicidade Sem Medo. Então quem não tiver medo de ser feliz, dia 10 de março, Café Cultural aqui no Leão, com Naon Castro. Vamos dar início aqui à leitura de uma mensagem do livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, número 9, de Orlando Nussey. A historinha de hoje tem por título As Figurinhas. Gustavo é um menino de 7 anos e me deu uma grande lição. Sua mãe, Neia, que trabalha em nossa empresa, contou que na semana passada ela e o filho iam ao supermercado fazer compras. No caminho, Gustavo pediu que ela lhe comprasse figurinhas na banca de jornal, ao que ela negou, justificando que não tinha dinheiro para isso. Conformado com a situação, Gustavo não se entediou e continuou a caminhada. No percurso, de repente ele viu uma nota de R$10 no chão e a pegou. A mãe, não sabendo quem poderia ter perdido, já que não havia ninguém por perto, disse que era um presente do céu e que agora sim ele poderia comprar as figurinhas que queria. Gustavo estava muito feliz com a possibilidade de possuir as sonhadas figurinhas, quando viu um homem revirando um saco de lixo à procura de papel para vender. O menino então surpreendeu a mãe, pedindo sua permissão para dar o dinheiro enviado por Deus àquele pobre homem. Orgulhosa e emocionada com a atitude do filho, ela disse que seria uma boa ação e que Jesus ficaria feliz. O garoto foi ao encontro do homem e lhe entregou o dinheiro. Ao voltar para junto da mãe, ela quis saber o que o homem dissera. Deus te abençoe, foi o que ele disse. No dia seguinte, no trabalho, a mãe orgulhosa comentou com algumas pessoas sobre o comportamento do filho. Uma das colegas, Yara, ouviu atentamente o relato e ao chegar em casa fez o comentário com seu marido. O marido então perguntou por que ela não presenteou o garoto com os R$10. Ela disse que de fato sentiu vontade, mas não fez e não sabia o porquê. É que era para ser R$20, disse o marido. Pegue esses 10, junte mais 10 e entregue a ele. Depois disso, outra amiga, Elza, também deu mais R$10 ao garoto. E até onde eu sei, a ação do Gustavo já rendeu R$30. Ele comprou todas as figurinhas de quem precisava e ainda sobrou algum troco. A lição que fica dessa história é muito grande. Esse menino abriu mão do seu sonho, que era comprar as figurinhas em favor de uma necessidade de um irmão em Cristo. Será que nós somos fortes o bastante para esse desprendimento? Pensemos nisso. Como toda história, ela pode gerar aí muitas reflexões. Enquanto eu estava lendo, que eu li um pouco antes, eu já pensei, não que ele estava abrindo mão dos sonhos, mas ele estava abrindo mão de toda a fortuna que ele tinha adquirido. Ele não tinha nenhum centavo. Achou R$10. Qual era a fortuna dele? R$10. E ele já tinha em que empregar. Quando ele abre mão, ele não abriu mão de 10%, de 1%, de um trocado. Ele abriu mão do todo. Tudo o que ele tinha, ele doou para uma pessoa que estava à cata do mínimo necessário. Porque ele sabia
que o mínimo necessário ele já tinha em casa, independente do que ele tivesse no bolso ou em qualquer outro lugar. E essa é uma questão vital para nós. Até que ponto nós estamos prontos para abrir mão de alguma coisa, não é do todo, mas pelo menos de alguma coisa em favor do outro. Minha mãe usava sempre uma expressão que era muito antiga, que ela dizia assim: se você está precisando de uma coisa urgentemente e não dá para você fazer, e você precisa que alguém faça, procure a pessoa mais ocupada, porque ela dará um jeito de fazer. As desocupadas nunca têm tempo. E é exatamente assim que acontece. Se a gente ouve Jesus falando num outro momento, quando ele diz: tira aquele que tinha um denário e dá para o que tinha mais, porque quem não tinha vai ficar sem nada, e aquele que tinha vai ficar com muito mais. O menino aparentemente não tinha nada, mas tinha tudo, que ele tinha a família. Mas ele de repente deu para quem não tinha nada. Aí o que aconteceu com ele? Ele de repente passou a ter muito mais do que o que não tinha. Esse é o grande símbolo de uma história como essa. Até que ponto a gente está disposto a abrir mão e não cobrar por isso? Porque ele não cobrou absolutamente nada do homem que estava coletando lixo. Ele simplesmente deu. Achou que ele precisava mais do que ele. A figurinha era meu sonho, mas isso não me mata se eu não tiver. Mas o que aquele homem está procurando, se ele não encontrar o suficiente, ele pode passar privações muito grandes. Muitas vezes a gente até se enche de vontade. Algumas vezes até a gente faz alguma dessas vontades do bem. Mas invariavelmente vem alguém dizer assim, que na história não teve: mas esse menino é muito besta, achou 10 reais, aí foi e deu para uma outra pessoa. Ou seja, aparecem aqueles que não é que eles sejam pessoas más, não é que sejam pessoas necessariamente invejosas, normalmente são pessoas acomodadas. Eu não quero que alguém faça alguma coisa que eu tenha que fazer um esforço para poder fazer, então me incomoda. Quando a gente está num emprego, numa escola, quando a gente está em qualquer lugar, que a gente começa a se destacar, em vez de a gente ter aplausos, na grande maioria das vezes o que a gente tem é condenação. Aí a gente sofre bullying, a gente sofre injúrias, sofre críticas desnecessárias porque você está fazendo. E na hora que você não faz, aí você é criticado duplamente. Está vendo? Aquilo tudo era só fingimento. Veja, é mais fraco do que qualquer outra pessoa, não aguenta uma brincadeira. Então a gente fica numa situação que parece ser constrangedora. E por que ainda aparenta ser constrangedora? Porque a gente ainda não está vivendo de fato aquela situação. Porque na hora que você faz aquilo de corpo e alma, nada mais lhe interessa. É lógico que quando a gente coloca como exemplo Jesus, fica parecendo sair da nossa referência, mas não temos como não nos lembrar dele. Será que Jesus ter morto crucificado, será que não lhe doeu fisicamente? Será que não foi constrangedor para ele? Será que aquilo ele não sentia dentro dele um trauma enorme, não por ele, mas pelos outros? Como às vezes a gente vulgarmente diz assim: eu senti vergonha pelo outro. Ele sentiu dores pelos outros, tanto que ele pede perdão para quem estava condenando a ele. E a gente faz isso? Não, a gente não faz. A gente já trabalha com a pressuposição do mal. Você viu como aquela pessoa está olhando para mim de uma maneira estranha? Até que alguém diga: não, é porque ela é estrábica. Não é estranha, ela é estrábica. Então ela não consegue olhar para você direito, porque os olhos dela não têm o mesmo prumo que o seu. Ah não, você também quer passar a mão por cima de tudo. Não, não é passar a mão. É que muitas vezes a vida é diferente do meu ângulo de visão. Quando a gente vem a um templo religioso, qualquer ele, de qualquer religião, na realidade a gente está buscando que alguém nos socorra de alguma forma. E ainda que eu vá com a proposta de socorrer os outros, esse desejo que eu tenho de socorrer alguém é a minha necessidade. Eu me completo, eu me sinto melhor quando eu faço aquilo que eu quero, e aquilo que eu gosto, e aquilo que faz bem. Por muitas e muitas vezes eu já não vim nas quartas-feiras por conta de outros compromissos, viagens, mas dificilmente eu falto por alguma desculpa.
Não é desculpa, eu falto porque é impossível ouvir. Mesmo assim, e mesmo eu estando ocupado, eu sinto falta. Por que eu sinto falta? Porque isso é um complemento para mim. Agora, na hora que eu pensar que eu vim falar aqui, ou eu vim na quarta-feira para o Leão, eu estou fazendo a caridade para os outros, a qualquer desculpa eu deixo de vir. Por quê? Porque eu estou fazendo algo para o outro, que ainda não me pesa tanto, mas na hora que eu estou fazendo por mim, aí melhora completamente a minha interação com a vida. Quando eu me incomodo muito pelo bem que eu estou fazendo e os outros estão condenando, é porque eu ainda não estou fazendo o bem que eu digo, o que eu pretendo, o que eu penso fazer. E quando eu receber ajuda me humilha, é sinal de que eu ainda tenho um nível de orgulho muito alto e que eu preciso, por isso mesmo, dar uma baixada nesse nível. O mundo nosso mundo íntimo, ele vive se refletindo quase que constantemente na maneira como eu vejo o comportamento do outro no mundo. É muito fácil, se eu estiver atento, descobrir onde é que eu preciso me melhorar. Como é que eu examino que uma pessoa está esquisita ou não? Depende do ângulo. Tem pessoas, eu acho que quem vê, acompanha algum noticiário de artistas, que não permitem serem fotografadas em determinados ângulos. Mas por quê? Não é você que está sendo fotografado. Não, é porque esse meu ângulo aqui não fica bem. Quer dizer que se você pudesse, você cortava então esse ângulo. Tem pessoas que eu respeito, que não gostam de ser fotografadas de jeito nenhum. Por quê? Não, porque eu não fico bem em fotografia. Não, você fica bem em você ou não. Não é na fotografia. A fotografia é apenas um retrato, é um instantâneo de uma circunstância. E o pior é que a gente termina fazendo o retrato das pessoas a vida inteira. A gente estuda na infância, na adolescência, conhece alguns amigos, aí passam 20, 30, 40 anos, um belo dia a gente se encontra com um deles. E a gente diz, nossa, como você mudou, é para o outro dizer, muito obrigado, você reconhece. Porque não era possível que em 30 anos eu não tivesse mudado. E outras vezes a gente olhando para nós, nossa própria vida, a gente também se identifica mudado. Nossa, quando eu tinha 20 anos, eu pensava cada bobagem, eu fazia cada tonteria, cada coisa sem sentido. Meu Deus do céu, como é que pode? Sim, você fez. Hoje você faz de novo? Não, hoje eu já não faço. Mas ainda bem que você já superou essas e também não tem outras falhas. Tenho muitas. Então vamos aproveitar, já que você está numa reflexão sobre o que já não fez e que não devia, então vamos agora já não fazer daquilo que a gente não deve, porque apenas se arrepender não resolve. Creio que um texto no Livro dos Espíritos nos lembra e nos arremete a isso. O arrependimento é uma primeira parte de uma reparação. Porque se você faz alguma coisa para resgatar o passado sem arrependimento, você coloca ali tanta ira que você termina não recompondo. O ideal é quando você toma consciência, de fato eu não deveria ter feito, caiu o arrependimento, agora eu vou reparar o que eu preciso fazer. Aí você começou a tomar uma ação, aí você começou de fato a reparar todo aquele débito. Mas normalmente a gente só se arrepende de forma saudosista. No meu tempo eu fiz tanta bobagem. Por exemplo, tem muita gente hoje que diz assim, no meu tempo eu gastava tanta energia no carnaval. E hoje eu condeno todo mundo. Está errado. Você está 100% errado fazendo isso. É inclusive uma coisa, eu vou dar uma pequena desviada aqui do assunto, que é uma coisa que eu acho tão esquisita no meio espírita. Esse é o período que você vai ouvir mais palestras sobre condenação. Se puderem, colocam o inferno de volta. Não vão brincar carnaval, porque isso é dominado pelos espíritos das trevas. Eles tomam conta de você e você vai comprometer sua encarnação. Nossa, quando a gente sai de uma palestra dessa, a gente sai, Jesus. Quer dizer que no mundo espiritual, quando dá carnaval, os espíritos bons todos tiram férias, né? Não sobra nenhum. Porque se só fica capeta, então os bons foram para outro planeta. Por que a gente não procura destacar o lado bom? Tem pessoas que gostam muito do carnaval, muito.
E gostam porque se divertem, porque brincam. Tem pessoas que 2 meses antes lotam as academias. Não sei se vocês já notaram como as academias estão todas cheinhas. Nos lugares onde tem caminhadas e passeios e corridas, está um se batendo no outro, todo mundo entrando em forma. Olha o benefício do carnaval. Se não tivesse carnaval, estava todo mundo acomodado na poltrona, assistindo Big Brother e não sei o que mais. Como vai ter carnaval e eu preciso estar em forma? Levanta. Aí o organismo, aí você começa a comer alimento mais natural, começa a procurar respirar melhor. Eu duvido que se tivesse carnaval, não tivesse carnaval, a gente fizesse isso. Jaca, mas você está encobrindo que durante o carnaval muita gente vai se exceder. Sim, mas muita gente se excede independente de carnaval. Violência existe independente de carnaval. Agora, por que isto é ruim necessariamente? Infelizmente, as narrativas de livros espíritas são quase ali junto a Dante Alighieri, quando ele define o inferno. Parece que se você sair de casa, você vai pegar uma contaminação. Parece que aquilo é um vírus. Você sai, aí passa um bloco batendo, aí você começa a se tremer por dentro, começa a surtar, e daqui a pouco você está louco, aí começa a beber, a se drogar. Não é desse jeito. Claro que não é assim. Então, para que a gente ficar querendo afastar as pessoas de um direito que elas têm, quando a gente deveria estar lembrando que elas precisam aproveitar bem? E aproveitar bem é entrar bem, ficar bem e sair bem, sem se comprometer, sem se complicar com nada nem com ninguém. Isso é tão simples da gente entender. Mas aí, na hora que a gente põe essa competição entre o bem e o mal, não, você vai ter que ir para um retiro espiritual. E o que você vai fazer lá no retiro espiritual? Esse é bom porque você vai só rezar, fazer silêncio, e quando você quiser conversar, você fecha os olhos e faz pronto, aí você vai para o reino dos céus. Deus me livre, porque se o reino do céu for esse zumbido, deixa as muriçocas lá de casa mesmo, é melhor. Ou seja, vamos sentar, vamos aplanar, vamos entrar num mundo de naturalidade. Não tem nenhum problema que alguém vá para um carnaval, ou deixe de ir para um carnaval, que vá para um retiro, que não vá. Tudo isso é natural. Tem pessoas que vão para retiro porque se acham muito bem estando naqueles ambientes. Então é o mesmo direito. Agora, quando a gente quer brigar com o outro, aí é muito fácil. Eu estou falando de discursos espíritas porque eu não frequento outras igrejas. Eu não sei como é que as outras igrejas encaram, mas via de regra nas casas espíritas, as palestras nessa época do ano, eu aconselho a quem quiser ir para o carnaval, não vá assistir, porque você vai sair dali apavorado. Você vai ver sombra negra para tudo quanto é lado. Onde você se virar, você vai sentir um arrepio. Pronto, é um obsessor. Dessa vez ele me leva. É um negócio quase que desumano. Pelo menos na minha visão, e acredito que a visão da maioria que aqui está, não é assim que acontece. Tudo isso é um fator de sintonia. A gente se fortalece. Quando a gente vai para um lugar que falta água, o que a gente leva? Um cantil. Quando a gente vai para um lugar que a gente tem dúvidas da alimentação, a gente leva uma marmita. Quando a gente vai para um ambiente que a gente não gosta, a gente se fortalece na prece, se fortalece na introspecção, esboça um sorriso na cara que não custa absolutamente nada, nem precisa ir para a academia. Para você sorrir, basta você pensar que está fazendo uma foto, uma selfie. Pronto, você vai chegar num lugar que você não gosta, faça uma selfie. Então, está resolvido o problema. Só que é uma selfie mais demorada, né? Faça isso e aí dá certo. Agora, se você quer ir para se descontrolar, aí eu lhe confesso, você não precisaria nem do carnaval, porque para se descontrolar, você sozinho, trancado num quarto, você já se descontrola. Portanto, não é bem por aí. Desculpem ter feito essa saída do tema, mas eu acho que era oportuno, porque afinal de contas, todos nós queremos estar bem. Se alguns de vocês vão ao carnaval, vão com dignidade, aproveitem o melhor, fiquem bem, consigam com a consciência e se divirtam. E quarta-feira que voltam, vocês cheguem aqui e digam: Jacó, valeu a pena. E se vocês nem vão para carnaval, nem vão para retiros,
Eu tenho duas sugestões. Domingo à tarde, às 16 horas, eu vou estar aqui falando. Olha que coisa boa. Em pleno fogaréu do carnaval, você sai da bronca e vem para cá para assistir uma palestrinha. E aí disse, mas só no domingo, porque o dia quente é na terça do carnaval. Pois na terça eu vou estar lá na Associação Candelária fazendo outra palestra. Então, quem não tiver enjoado, quem quiser conversar sobre algumas outras coisas, temos aí mais duas oportunidades para bater um papo. Na terça, agora você me pegou, diga, Lu, 16 horas, pronto. Nada como consultar os universitários. 16 horas lá na Associação Espírita do Candelária. Não pergunte onde é. Eu sei ir, mas eu não sei o nome da rua. Para depois, mas aí o pessoal aí deve. Pronto, próximo na delegacia. Você pensa que vai ser preso, aí você cai no paraíso. Está ali bem pertinho lá na Candelária. Deus, Senhor, em nossas vidas, inspiração, posto que nos criastes, fortaleza, já que nos destes a força da vida, harmonia, porque somos teus filhos. Tudo isto, Senhor, ensina-nos a utilizarmos da melhor maneira possível. Favorece-nos sempre com a tua bênção, mas que sobretudo nós aprendamos a agradecer-te por tudo, já que tudo faz parte da nossa vida, do nosso aprendizado, das necessidades de progresso e superação. Deus, Pai de infinito amor e sabedoria, favorece-nos sempre com a inteligência, mas se essa nos faltar, um braço amigo, o apoio de alguém, a orientação de quem já conhece o caminho. E quando nos faltar a decisão de seguirmos em frente, que os teus mensageiros nos sustentem com boas intuições, com estímulos que a própria vida nos oferece, para que nunca desistamos de nós mesmos nem da própria vida. Aqui estamos, Senhor, não como aparelhos, antenas, como transmissores. Aqui estamos como receptores de todas as tuas bênçãos, procurando um envolvimento com o que há de melhor para cada um de nós a cada dia. Nesta manhã, novamente te imploramos que as bênçãos do mundo espiritual, assim como as bênçãos de todos aqueles que nos oferecem seus fluidos, suas energias, que tudo isto nos envolva, que nós saibamos nos envolver, que nós nos lembremos, Senhor, que quando à noite nos acordamos com muito frio e procuramos um cobertor para acomodar melhor o corpo e usufruirmos melhor do sono. Quando aqui vimos, Senhor, de alguma forma buscamos também este cobertor, mas é um cobertor psíquico, espiritual. Dá-nos, Senhor, apenas a disposição de nele nos enfronharmos e nos resguardarmos de todo e qualquer mal. Que nossa saúde seja abençoada, que nossa mente privilegiada com a harmonia, que nossas almas expressem sempre muita gratidão. Amigos espirituais aqui presentes, envolvam-nos, auxiliem-nos para que mantenhamos os nossos canais de comunicação com o bem amplamente abertos. Senhores magnetizadores encarnados, ofereçam-nos os seus fluidos, contribuam para que todos nós aqui nos alimentemos dessas energias espirituais e físicas, e que isto se consolide em saúde psíquica e emocional, orgânica,
em nossas vidas. Quantas bênçãos a divindade nos oferece, quantas bênçãos nós temos recebido, quantas bênçãos estão à disposição de cada um de nós. Absorvamos tudo isto, levemos em nós estas ondas de harmonia, de equilíbrio e de paz. Favoreça-nos, Senhor, com a percepção e a gratidão de tudo o que vem até nós, e que aquilo que buscamos tenhamos determinação e confiança para, em nome do grande bem, alcançarmos e distribuirmos em Teu nome. Procuremos captar estas energias, agasalhando-as em nossas almas. Mantenhamos-nos num bom padrão vibratório. Pensemos e oremos mentalmente a Jesus. Façamos disso um hábito, não por repetição de palavras, mas por emissão de sentimentos. Os nossos magnetizadores vão magnetizar as nossas águas, e nós nos manteremos nesse estado de oração, aproveitando todos esses fluidos que aqui estão à nossa disposição, em nome de Deus, que assim seja.